Então, boa noite a todos. 21 horas de sábado, penúltima emissão deste mês de maio. Como vocês sabem, vamos ter aqui connosco o Nuno Matos, ele que é jornalista ligado ao futebol na Antena 1. Ele que esteve junto com a Seleção Nacional naquela memorável vitória em Saint-Denis frente à Seleção Francesa. E vamos falar um bocadinho disto. E vamos falar também um bocadinho daquilo que é reconhecidamente alguém que é um apaixonado pelo futebol e que tem a capacidade de colocar nos seus relatos toda essa emoção e toda essa paixão. Nuno, agradeço teres aceito o convite. É para mim uma honra estar aqui a falar contigo, sou um grande apreciador do teu trabalho. E se quiseres dizer, entretanto, umas palavras antes de iniciarmos. Queria agradecer o convite, como não podia deixar de ser, dizer-te que para mim é também sempre uma honra ter o reconhecimento de pessoas como tu, de jovens, o que quer dizer que o meu trabalho pode estar no bom caminho, porque a rádio é feita para todos e ter realmente muitos jovens que apreciam o meu trabalho é realmente um motivo de muito orgulho. Além de agradecer o vosso convite do Desporto Apoiado, dar os parabéns a esses 6 jovens que trabalham com afinco num blog e também num site, onde a sua grande paixão, julgo saber, seja exatamente o futebol, e aí estamos completamente unidos, porque eu tenho também essa paixão que é o futebol, nunca descurando, obviamente, as outras modalidades, as modalidades de pavilhão e não só. E pronto, é assim. Tenho também, para além do futebol, outra paixão, mas tu já sabes, que é a rádio. E, portanto, procuro conciliar o meu trabalho, como tu já referiste, tentando transmitir da melhor maneira essas imagens sonoras, porque, como vocês sabem, nós que fazemos as narrações desportivas na rádio, somos os olhos das pessoas e temos que tentar transportá-las para o estádio e temos que tentar fazer que sintam aquilo que nós estamos a sentir e depois temos que ser descritivos, temos que realmente mostrar isenção na forma e rigor na forma como estamos a passar o nosso trabalho, mas há também, como tu sabes, a parte informativa e a parte emotiva. E eu acho que não há que fugir dela. Eu sou uma pessoa muito emocional na forma como me envolvo no meu trabalho e pronto, e tento conjugar e por vezes sai essa mistura explosiva como foi exatamente no Euro 2016. E muito bem, foi sem dúvida razão suficiente para isso. A primeira pergunta que nós tínhamos aqui planeada era também um pouco em relação à tua função de jornalista ligado ao futebol, se foi sempre esse o teu objetivo de vida. Sim, o bichinho mordeu muito cedo. Eu já aos 7, 8 anos de idade, por influência até de um tio meu, que desde muito cedo me ofereceu um pequeno rádiozinho com um microfone acoplado para eu fazer os meus jogos. Eu já nessa altura ia para a sala da minha casa e tornava aquilo o meu estádio. Enfim, com as caricas dos sumos ou com os bonecos do Subútil ou com os cromos do futebol, que hoje existem, já colocava 11 para 11 e já fazia ali os meus jogos, já criava as minhas imagens, já começava a dar os primeiros passos. Depois ia em frente ao espelho, na altura treinar um golo e olhar os gestos, e a partir daí, enfim, fui desenvolvendo o gosto e, como eu já disse muitas vezes, a rádio é a minha história, é a minha vida, é o meu amor, e cá estou. Mas atenção, nada se faz sem muito trabalho. Eu comecei a fazer rádio, curiosamente, não fiquei logo ligado ao desporto. O meu primeiro programa de rádio foi numas águas furtadas, ainda na altura das célebres das rádios piratas, não é verdade? E trabalhava numas águas furtadas, numa rádio que era uma marca na altura, que era a Rádio Piranha em Santarém, de onde saíram outros grandes nomes que hoje estão nas rádios nacionais, e fazia um programa de discos pedidos. Portanto, o meu primeiro programa de rádio não foi
não foi nada ligado ao desporto e ao futebol, que era lá a minha paixão. Mas consegui esperar pelo meu momento, até que fui trabalhar para a RDP, para o Centro Regional em Santarém, e foi aí que eu comecei a fazer os meus primeiros relatos, da União Desportiva de Santarém. Na altura, a União Desportiva de Santarém estava na segunda divisão, e deixa-me dizer que eu cheguei a fazer relatos em cima de telhados de casas, em caminhonetas com caixa aberta, caminhões, e ali adaptava ali o meu local de trabalho para poder fazer os relatos para levar até aos ouvintes da RDP. Porquê? Porque na altura os estádios tinham condições, ainda hoje há muitos que têm, condições muito deficitárias e portanto, ali já estava a mostrar a minha paixão, mas com muitas dificuldades em termos de condições de trabalho. Hoje sou um privilegiado, porque, como vocês sabem, hoje os estádios, e muitos deles foram construídos até para Portugal receber o Euro 2004, já nos oferecem umas condições de trabalho muitíssimo boas, não é? Sem dúvida. Olha, aquilo que eu te queria perguntar, entretanto, nós vamos falar um bocadinho aqui da paixão. Primeiro vamos falar da paixão e depois vamos falar da não paixão, ou daquelas pessoas que às vezes costuma-se ouvir que o futebol, isso é só futebol, etc. Para já, aquilo que eu gostava de perceber é: os teus relatos são reconhecidamente emotivos. Como é que tu explicas, ou como é que nasceu esta paixão pelo futebol? Eu penso que, como eu te disse, esta paixão pelo futebol começa a surgir também por influência do meu pai, porque eu desde muito miúdo ia pela mão do meu pai logo ao domingo de manhã, ver as camadas jovens da União Desportiva de Santarém jogarem. E depois à tarde jogavam os séniores. E lá estava eu com o meu pai a assistir aos jogos da formação da União de Santarém, porque eu sou da cidade de Santarém, nasci em Santarém, criado e ali cresci. E foi lá que também comecei a ganhar o gosto pelo futebol. Depois fiz parte, ainda muito jovem, das claques da União Desportiva de Santarém, até mais tarde ter essa oportunidade de ir trabalhar para a rádio e fazer os relatos do clube do meu coração, que era o Clube da Terra. E foi assim que começou a minha paixão pelo futebol. Dizer-te que hoje já tenho finais da Liga dos Campeões, finais da Taça UEFA, finais da Taça das Taças como repórter em Alvalade, já fiz 2 finais da Liga Europa recentemente, vários campeonatos da Europa, vários campeonatos do mundo. Enfim, hoje sou um privilegiado e sinto-me realizado, mas ainda há muito para crescer, ainda há muito para aprender, e eu penso que os ouvintes, que são o bem mais precioso que eu tenho, são eles que todos os dias me levam a evoluir, com os seus elogios e com as suas críticas. Portanto, o meu foco, gostava de dizer isso. Adoro o futebol, adoro o rádio, mas o meu foco são realmente as pessoas. E eu estou sempre aberto às críticas, aceito e agradeço os elogios, mas estou sempre aberto à crítica construtiva para poder realmente crescer ainda mais, para poder desenvolver ainda mais e para poder melhorar o meu trabalho. O meu foco será sempre o ouvinte, porque ele, para mim, é o mais importante e é o bem mais precioso que eu tenho. Quanto ao futebol, agora estamos numa fase estamos ainda nesta maldita pandemia, o futebol irá regressar dentro em breve. Como eu costumo dizer, Pedro, podíamos viver sem futebol? Podíamos, mas não era a mesma coisa. O futebol realmente oferece-nos momentos fantásticos, como foi o Euro 2016 e outros muitos momentos que eu já tive a oportunidade de desfrutar através da minha empresa, da Antena 1, e através do rádio, como sabes. Apesar de eu também trabalhar na Sport TV e faço a narração dos jogos internacionais, dos campeonatos internacionais. Neste momento, a Liga Italiana, a Liga Inglesa, muitos jogos da América do Sul, Sul-Americana, Copa Sul-Americana, Libertadores da América e outros campeonatos. Depois, Liga dos Campeões, Liga Europa, agora Liga dos Campeões não, mas Liga Europa, que é um dos produtos também de excelência da Sport TV, e portanto, é realmente a minha grande paixão o futebol. Sem dúvida que sem futebol isto não seria a mesma coisa.
A tua voz, ela chega com muito facilidade ao Brasil. Eu, durante este mês, vi várias vezes um vídeo no YouTube que chega ao Brasil, que é o relato do Suécia-Portugal, que foi mais de uma vez um jogo de grande emoção, em que tens a oportunidade de relatar o hat-trick do Cristiano, que nos possibilitou ir ao Brasil. E eles realmente ficam muito admirados com a maneira como tu relatas. E há muitas pessoas que, ao contrário daquilo que nós partilhamos, que é esta paixão, que dizem que isto é só futebol, quer dizer, é só mais um jogo, são só 11 de cada lado, com uma bola pelo meio. Uh, o que é que tu dirias a estas pessoas para tentá-las puxar para o nosso lado? Não, eu acho que as pessoas têm todo o direito a não gostar de futebol. Eu, pessoalmente, gosto muito e acho que o futebol ajuda também a unir. Ajuda a unir e o futebol passa uma mensagem tremenda. Mas atenção, futebol sem violência, sem racismo, e isso é importante aqui deixar isso aqui bem claro. Mas tu com certeza que te recordas como foi importante, por exemplo, a vitória de Portugal no Euro 2016. O orgulho que foi para a comunidade imigrante em França poder ter Portugal em França a vencer um título europeu. Como foi importante para para os nossos camaradas que vivem realmente em França, no dia a seguir irem para o seu trabalho e poderem dizer que são campeões da Europa. O orgulho que foi. E ajudou muito na sua autoestima. Eu recentemente, Pedro, estive na Câmara de Paris e recebi um prémio na Câmara de Paris, desde já um prémio que muito me honrou, poder ser homenageado num local tão especial como a Câmara em Paris, e ali estavam muitos dos nossos portugueses, inclusive portugueses que hoje têm muito bons cargos na Câmara e noutros locais, também ao nível político. E há uma família, muitas pessoas que no final da cerimónia que se aproximaram de mim e que tiveram a oportunidade de me passar o seguinte: nós queríamos, de alguma maneira, agradecer o seu relato da final do Euro 2016. Eu disse, mas porquê? Aquilo foi apenas um momento, olha, eu quis apenas transmitir aquilo que estava a sentir, e aquilo que eu estava a sentir era aquilo que estavam a sentir milhões e milhões de portugueses. Não só os portugueses, porque, como tu sabes, a seleção nacional é também a paixão não só dos portugueses, mas de toda a nossa lusofonia, de todos os nossos irmãos africanos. Portanto, eu apenas quis expressar aquilo que estava a sentir, que era uma alegria enorme do momento mais importante da história do futebol português. E eles disseram, mas não foi só isso. É que algumas das palavras que você deixou soltar num momento tão importante como aquele mudou a maneira de pensar do imigrante aqui em França. E, portanto, nós queríamos agradecer-lhe porque, através de um relato e através do futebol, você conseguiu, de alguma maneira, mudar também a mentalidade das pessoas aqui e levantar-lhes a autoestima e perceberem que têm que andar sempre cabeça erguida. Enfim, e para que percebas tu e aqueles que nos estão a ver nesta altura como o futebol é importante. Como o futebol é importante. E eu acho que este é um bom exemplo. O futebol ajuda a unir. O futebol, como dizem os brasileiros, num país onde tantos sofrem, como tu sabes, devido às condições terríveis de sobrevivência, o futebol ajuda a oferecer-lhes alguns momentos de alegria e de bem-estar e de paixão. E eu acho que é exatamente isso que eu procuro também, de alguma maneira, conciliar através do futebol e levar a todos aqueles que nos escutam. Por exemplo, os invisuais. Quantos invisuais não me escrevem a dizer obrigado pelos momentos que você nos oferece, porque nós conseguimos estar a ver o jogo e você é a nossa companhia. E eu tenho algumas frases para os meus ouvintes quando lhes digo: você nunca está sozinho, você tem sempre o seu rádio ligado, eu estou aqui sempre deste lado. Portanto, a rádio ajuda a fazer companhia e o desporto ajuda também, e essa emoção, essa paixão pelo rádio e pelo futebol, que as pessoas também têm, pelo seu clube, porque o futebol é paixão, é quase uma religião. Eu acho que isso é muito importante também
para as pessoas. As pessoas, muitas delas já não podem passar-se a isso. E esta é a ideia que eu gostava daqui de deixar, Pedro. Muito bem. Olha, eu antes de irmos à campanha da seleção no Euro 2016, porque se eu te fizesse esta pergunta, a resposta seria, creio eu, óbvia, mas ignorando a campanha da seleção no Euro, qual foi o jogo que mais te emocionou relatar, e se te lembrares de um golo que te ficou na memória? Fiquei já com muitos golos presos na garganta, não é? Como tu deves imaginar. E no Euro 2004, eu fiz o relato da final do Euro 2004, Portugal ficou com a espinha atravessada na garganta, com o tal gol do Caristeias. Esse foi um jogo realmente de má memória para todos, mas tenho que dizer que o gol mais importante que relatei até hoje foi a meias com o Alexandre Afonso, foi o gol que deu o título à seleção portuguesa no Euro 2016. Já vamos lá. Mas esse é o momento mais alto da história do futebol português. E isso é incontornável. Depois quero dizer que relatei com o Fernando Eurico uma final da Liga dos Campeões Europeus, do Porto, e outra da final da Taça UEFA. Foram golos especiais também. Tu próprio falaste desse jogo do Cristiano Ronaldo, dessa noite louca, de um jogador completamente galáctico, que para mim continua a ser um dos melhores jogadores do mundo. Claro que temos Messi, temos outros, mas Ronaldo e Messi, para mim, estão muito acima de todos os outros. Penso que Neymar, de hoje para amanhã, se tiver juízo e se for mais bem aconselhado do que até aqui, pode chegar lá. Mas esse jogo da Suécia, porque esse jogo era o jogo que nos iria levar ou não a um Mundial muito importante para nós, que era o Mundial do Brasil. Tu sabes bem como era importante para Portugal estar no Mundial, num país que ama o futebol e um país que fala a mesma língua que nós, a língua de Camões. Portanto, era quase, eu diria, seria uma frustração para todos se Portugal não estivesse no Brasil. E olha que esteve muito perto de não estar no Brasil, não fosse aquela noite louca de Cristiano Ronaldo. E eu ainda me recordo que, por exemplo, esses 3 golos que eu gritei, eu fiz um relato com o Alexandre, foram golos também muito especiais. Quando eu digo leva-nos ao Brasil, enfim, aquilo foi um verdadeiro turbilhão de emoções, um verdadeiro tsunami de emoções nessa noite fantástica também para o futebol português. Pois no Brasil as coisas não correram bem. Mas já que me falaste do Brasil e da receptividade que eu tenho, enfim, do gosto que as pessoas têm pelo meu trabalho, no Brasil, a própria TV Globo, através do Galvão Bueno, houve uma votação dos golos dos narradores pelo mundo, e o meu golo do Portugal-Suécia, um dos 3 golos, foi considerado o golo do ano para a TV Globo. Portanto, eu ganhei o prémio também do golo do ano para a TV Globo, o que não deixou de ser também uma belíssima distinção, ou até aparecer, por exemplo, no programa do Jô Soares, que era na altura um dos programas de maior saída no Brasil, ou no próprio Fantástico também, que são programas com grande saída no Brasil e no mercado de mais de 200 milhões de pessoas. Mas pronto, foram alguns golos especiais que eu queria aqui deixar, mas como tu já sabes também, para um narrador, fazer um derby, fazer um clássico, fazer um jogo do título, são jogos especiais, porque apesar da nossa paixão pelo futebol, há jogos que nos marcam mais que outros. E eu penso que quem nos está a ver também percebe perfeitamente isso. Ok, vamos então entrar aqui na nossa campanha do Euro 2016. Nós, porventura, teríamos uma fase de grupos, se calhar até era, em teoria, demasiado fácil. E ela não correu nada bem. A campanha iniciou, portanto, nós tínhamos com 3 empates frente à Hungria, à Islândia e à Áustria, que temos que admitir que eram jogos em que Portugal era claramente favorito. Como é que foi relatar este início de campanha e depois, se achas que houve algum momento de viragem para depois chegarmos à final e vencermos? Aquela primeira fase do Euro 2016 foi realmente penoso a relatar. O Euro foi o Euro do nosso contentamento, mas antes tinha sido o Euro do nosso sofrimento, porque foi realmente um sofrimento tremendo fazer o relato da fase de grupos. 3 jogos, 3 empates,
1 com a Islândia, 0-0 com a Áustria, depois 3-3 com a Hungria. Recordo-me que Portugal não entrou bem em termos exibicionais frente à Islândia, fez até um jogo bem melhor frente à Áustria, mas desperdiçou imensos golos, não conseguiu conquistar e já foi com muita pressão para o terceiro jogo frente à Hungria. E recordo-me perfeitamente que contra a Hungria, no estádio Groupama em Lyon, estivemos fora e dentro dos oitavos de final várias vezes. Foi um jogo que realmente de muitos nervos, porque Portugal logo aí podia estar fora do Campeonato da Europa. Mas o Cristiano Ronaldo voltou a dar uma grande ajuda. Já tinha dado uma grande ajuda na fase de qualificação e voltou a dar uma grande ajuda com 2 golos nessa partida frente à Hungria. Eu penso que esse é o momento de viragem no Campeonato da Europa. Aquele jogo com a Hungria. Estás a perder 1-0, estás a perder 2-1, estás a perder 3-2. Consegues sempre empatar e depois há aquele cruzamento que te leva para um grupo mais fácil. Foi aquilo que não aconteceu agora, podia ter acontecido e não aconteceu no Campeonato do Mundo em 2018 na Rússia. Porque se tu calhas a ficar no outro grupo, tinhas possibilidade de voltar a ir longe, se bem que eu acho que contra o Uruguai, Portugal podia ter feito muito mais e podia ter seguido em frente, porque o adversário, apesar de ser um bom adversário, o Uruguai, estava ao alcance da seleção das esquinas. Assim não aconteceu, mas eu acho que, pronto, a primeira fase foi realmente muito dura para Portugal. E a partir daí é um momento de viragem para que Portugal tenha conseguido fazer uma fase de qualificação, uma fase a eliminar muito boa. Atenção, quando se diz que Portugal vence o Campeonato da Europa em circunstâncias muito especiais, é verdade. Mas temos que também elogiar a fase que Portugal realizou a eliminar. Portugal realiza, na minha perspectiva, o melhor jogo do Campeonato da Europa, frente à Croácia, em que vence por 1-0 após prolongamento. Não fomos para as grandes penalidades, porque o Ricardo Quaresma faz um excelente golo e, mais uma vez, provou, porque é um jogador importante para a nossa seleção. Era a arma secreta do Fernando Santos, foi a arma secreta no Euro. Depois vamos para o jogo com a Polónia e conseguimos vencer só nas grandes penalidades, é verdade, mas também realizámos um bom jogo. Contra o País de Gales não demos chance, fomos muito superiores ao País de Gales, e depois vence-se uma França que, como todos sabem, é realmente uma das potências do futebol mundial, a campeã do mundo, uma seleção das mais tituladas de sempre, a jogar em casa, perante os seus adeptos, e Portugal realmente conseguiu vencer, e hoje temos de tirar mérito, hoje temos de tirar o chapéu e dar mérito a Portugal. Começou mal, verdade que sim, mas depois melhorou muito, realizou ali 2, 3 jogos bons e vence, na final, um grande adversário, uma potência mundial. Portanto, eu acho que não há nada a dizer, há que dar os parabéns a Portugal e, de alguma maneira, há que lamentar também, porque o nosso adversário andou 3, 4, 5 dias antes a fazer a festa já como se o título estivesse conquistado. E o futebol, meu amigo, é das coisas mais bipolares que existem. É que num segundo tudo muda, num segundo tudo pode mudar. E os franceses, pronto, pagaram por andar a festejar cedo demais. Não todos, atenção, não devemos generalizar, mas eu estava nas ruas com o Alexandre Afonso e olhei para ele e disse, isto é incrível. Pá, como é que eles já andavam a fazer caravanas de carros a apitar e a festejar com a taça, não é? Com aquelas miniaturas, já andavam a festejar e já andavam a fazer a festa e ainda não tinham feito o jogo com Portugal. E depois, olha, foi aquela noite em Saint-Denis fantástica que eu tive a oportunidade de apreciar a azia francesa e a enorme alegria dos portugueses, porque depois de termos conquistado o europeu, fomos para o quartel-general de Portugal, ali nos arredores de Paris, em Marcoussis, e quase que fomos engolidos por aquele mar de gente que estavam, enfim, agarrados uns aos outros, uns choravam, outros abraçavam, outros bebiam, mas estavam realmente radiantes porque Portugal era o novo campeão da Europa e num país onde a nossa comunidade muitas vezes
tem razões de queixa da forma como é tratada. Mas, enfim, essa é outra questão. Sem dúvida que num segundo tudo muda e nós lembramos bem daquela bola do Gignac que bate no poste e passa ali a baliza toda quase em cima da linha e aquilo parecia que pareceu o lance que ficou um minuto. E depois tivemos ainda aquele livro do Rafael Guerreiro também. Exatamente. Ia ter marcado. E depois veio aquele minuto, se não me falha a memória, 109, que é o gol do Éder, que também ninguém estava à espera que o Éder marcasse o gol. Eu ainda me recordo de relatar o primeiro gol da carreira do Éder na Seleção Nacional. Foi num particular contra a Itália. Depois desse gol, e lembro-me que eu gritei o gol e disse assim, gritei o gol e o Éder marcou, o Éder marcou, o Éder marcou, e depois gritei gol. Enfim, com alguma graça, mas deixa-me dizer, eu fui sempre muito crítico, um crítico feroz do Éder, porque entendia, o Éder está ali, pá, só atrapalha, pá, não marca um gol, pá, não produz, pá. O Éder, mas ele sempre teve muito fair play relativamente às críticas que lhe faziam, que lhe dirigiam. E andou até tentar superar um pouco isso, com a sua psicóloga, e chegou muito forte ao europeu, conseguiu marcar o gol mais importante da história do futebol português. Portanto, o Éder comigo hoje tem crédito para mais uns tempos, depois de ter marcado este gol no campeonato da Europa. Olha, antes de entrarmos aqui na questão do jogo da Croácia, achas que o Mr. Fernando Santos, naquela fase de grupos, demorou um bocadinho a encontrar a fórmula? Porque da ideia que eu tenho, e concordo que esse jogo com a Croácia talvez tenha sido o mais conseguido da fase eliminar, é aí que entra o meio campo de Williams, Adrián, João Mário, o Renato Sanches começa a entrar aí também mais, enquanto na fase de grupos vimos alguns jogadores que não foram tão utilizados na fase eliminar. Achas que naqueles 3 jogos não correram tão bem? Houve ali alguma dificuldade em encontrar o caminho? Sim, sem dúvida, mas o próprio Fernando Santos acabou por admitir isso. Depois, quando tivemos Adrián, William Carvalho, o Adrián, William Carvalho, quem é que me está a faltar? João Mário. O João Mário, era o João Mário, exatamente. As coisas começaram a melhorar. Aquele meio campo do Sporting, eles já se conheciam muitíssimo bem e aquele meio campo começou a carburar e Portugal tirou muito partido disso. Enquanto que naquela primeira fase o Fernando Santos apostou noutros jogadores, demorou tempo a fixar aquele meio campo e Portugal andou ali a perder muito tempo com isso, mas ele depois acabou por admitir que realmente as coisas a partir dali passaram a funcionar melhor. Mas deixa-me dizer-te o seguinte, Portugal é campeão da Europa pela qualidade dos seus jogadores, pelo espírito de união e de solidariedade que Portugal mostrou, porque Portugal mostrou eu acho que o grande trunfo de Portugal foi o seu espírito de grupo, o espírito de união, a forma como Fernando Santos acabou por trabalhar a parte psicológica dos jogadores, acho que teve muito mérito nisso. Eu acho que a parte da comunicação, porque há quem diga que não, mas para mim a boa comunicação, a comunicação também ganha jogos, e eu acho que o Fernando Santos tirou partido disso, muito bom, comunicou sempre muito bem, passou sempre a mensagem, tranquilizou as pessoas e ganhou o grupo, ganhou os adeptos, acalmou as pessoas e levou realmente Portugal longe neste europeu até conquistar o primeiro grande título da história da Seleção Nacional e do nosso futebol. E depois dizer-te que hoje os jogadores da Seleção Nacional têm condições de trabalho que não tinham há uns anos atrás, não é? Hoje em dia há uma cidade do futebol. Hoje em dia há condições que não existiam. E por isso, em termos de organização, a própria Federação Portuguesa de Futebol está a realizar um trabalho muito meritório ao nível da forma como está a trabalhar as camadas jovens das seleções nacionais até chegar à própria seleção principal. Portanto, as condições que hoje a Federação oferece aos jogadores de Portugal são muito diferentes daquilo que acontecia há uns anos atrás. E, portanto, é todo esse conjunto que leva Portugal a desenvolver o trabalho que desenvolveu e a conquistar o Campeonato da Europa. Atenção,
Portugal hoje não é só o campeão da Europa 2016. Portugal ganhou o Euro 2016, venceu a Liga das Nações, chegou às meias finais da Taça das Confederações e agora em 2018 é que eu acho que podia ter ido mais longe, aqui nos oitavos de final com o Uruguai. Mas também é verdade, tu podes-me dizer assim, pá, Nuno, mas desculpe, você já faz a seleção nacional desde quando? Pá, eu faço desde o Euro 2000, de forma consecutiva, porque Portugal passou a marcar presença assídua nas fases finais de grandes competições desde o Euro 2000. E já na altura, no Euro 2000, se bem te recordas, fomos para as meias finais, chegámos às meias finais e a França tirou-nos do caminho. No Mundial de 2006 na Alemanha, chegámos às meias finais e a França, que ganhámos em 2016, tirou-nos do caminho. No Euro 2004, que o campeonato que realizámos com um selo, com uma marca tremenda, porque eu acho que foi dos campeonatos mais bem organizados da Europa, fomos à final e caímos perante a Grécia. Portanto, Portugal já vinha a desenvolver um trabalho e a chegar longe nas fases finais de grandes competições. Só que faltava o clique para que Portugal pudesse chegar lá. E, felizmente, em 2016, reunidas que estavam as condições, com uma aposta certíssima no selecionador, eu penso que o selecionador Fernando Santos é o homem certo no lugar certo, conseguimos, há quem não goste, mas isso eu respeito, obviamente, mas conseguimos então chegar a esse título. E temos jogadores, atenção, Pedro, temos jogadores para que... houve ali uma altura em que todos tinham muitas dúvidas. Depois de desaparecer Cristiano Ronaldo, primeiro era o Figo, depois o Ronaldo, depois vamos ficar sem um jogador que possa marcar a diferença, que possa pegar na seleção, para transportá-la para os momentos decisivos, para conseguirmos dar a volta, como o Ronaldo já fez muitas vezes. Mas estão a aparecer outros grandes jogadores, e não só jovens jogadores que estão a começar a ter as primeiras oportunidades, mas posso falar já no Bernardo Silva, por exemplo, e quem fala no Bernardo posso falar noutros jogadores que estão aí prontos para nos ajudarem muito, como o João Félix, o próprio Renato Sanches, que teve um papel muito importante no Euro 2016, depois saiu do Benfica, teve muitas dificuldades no Bayern, mas volta a estar também num grande momento. Enfim, temos qualidade para poder, não sei se vamos ganhar alguma vez mais um grande título, espero que sim, sinceramente, e que seja já no próximo campeonato da Europa. Mas eu acho que o futuro está assegurado. O futuro está assegurado. Até porque hoje os clubes em Portugal estão a apostar naquilo que já deviam ter apostado há mais tempo, na sua formação. Está a trabalhar-se muito bem a esse nível. E tu não te esqueças que foi exatamente da formação que saíram as grandes referências do futebol português, não é? Sem dúvida. Um exemplo que eu gosto muito de dar é de uma posição que hoje em dia não tem assim jogadores de tanta qualidade, e nós temos 3 fantásticos laterais direitos. E há muitas seleções que se calhar não têm nenhum, e nós temos 3 fantásticos laterais direitos. Em relação ao Fernando Santos, tu falaste no selecionador, disseste, qual é que foi a tua reação àquela declaração que ele faz? Eu penso que é antes do jogo da Croácia, agora não tenho a certeza. Aquela declaração famosa de que ia chegar a Portugal no dia a seguir à final e que ia ser recebido em festa. Como é que, depois daquela fase de grupos, o Nuno Matos... Ficámos todos a olhar uns para os outros. Bem, em primeiro lugar, dizer que essa declaração foi extraordinária, não é? Para as rádios e para as televisões. Isso é um som de baile fantástico, não é? Portanto, o dia estava ganho com essa, para nós estava ganho com essa declaração do Fernando. Mas o Fernando Santos é um homem de uma fé enorme. Ele tem realmente... Ele tem uma fé enorme, ele é uma pessoa muito católica, um homem de grande fé, e depois tenta transportar tudo aquilo em que acredita para o seu grupo. E ele acreditava que só se vinha embora, e eu penso que ele passou a acreditar nisso depois do jogo com a Hungria. Quando o Fernando percebe que conseguiu passar aquela fase terrível, aquela primeira fase, conseguiu ter o dom de cruzar para um grupo que estava acessível. Ele percebeu que o caminho podia estar aberto para que Portugal pudesse chegar à final e discutir a final com a França. E ele acreditou nisso, e a verdade é que ele conseguiu transportar isso para o seu grupo. É que em determinada altura não era só o Fernando Santos
que acreditava que ia fazer as malas só no dia 11 de julho. Todo o grupo já pensava assim, porque os jogadores, nas conferências de imprensa, a seguir a essa declaração do Fernando Santos, todos eles vinham para a sala de imprensa dizer: nós acreditamos, tal como o Mister, que só vamos regressar a Portugal no dia 11 de julho. E isso foi ganhando força, foi ganhando consistência, essa ideia. O grupo estava cada vez mais unido e mais forte, e depois em campo também foi mostrando isso, não é? Porque, deixa-me dizer-te o seguinte, temos aqui dois momentos que marcam o Euro 2016. Um já falámos, foi o jogo com a Hungria. Outro momento que marca o Campeonato da Europa é a lesão de Cristiano Ronaldo na final, em que parece que, enfim, Portugal, enfim, ficava sem chão para se segurar de pé. Mas minutos depois da lesão de Cristiano Ronaldo, aliás, eu mesmo, os colegas que estavam a fazer o relato, quando nós olhamos uns para os outros e nos apercebemos que ele não tinha condições para continuar, nós ficámos com muitas dúvidas o que é que ia acontecer a partir dali. Porque a presença do Cristiano em campo, o respeito que ele impõe aos adversários, o espaço que ele abre para os seus companheiros, os momentos de decisão onde ele está sempre, enfim, íamos deixar de ter a nossa grande figura. Mas esse é o outro momento, porque o Cristiano acaba por se lesionar, sai e o grupo ainda se une mais. Portanto, esse é outro dos momentos-chave daquele Europeu 2016. Esse jogo com a Hungria e a passagem à fase seguinte, depois daquele sofrimento, e a lesão de Cristiano Ronaldo na final, que torna o grupo ainda mais unido e completamente imbatível perante uma França que começou a perceber, à medida que os minutos iam avançando, que o cenário estava feio para eles e acabou por ver esse minuto 109 com o gol do Éder. Portanto, esses são dois momentos muito importantes do campeonato da Europa. Falar-te, e agora regressando àquilo que estavas a perguntar, é um homem com muita fé, acredita realmente na sua fé e consegue transportar isso para o seu grupo, e foi o que aconteceu naquele campeonato da Europa. O líder, Fernando Santos, que ele foi um grande líder, tem a conquista do Euro 2016, nós devemos muito aos jogadores, mas também devemos muito ao nosso selecionador nacional. Olha, o Ricardo Carvalho deixou-nos aqui uma pergunta, ele também faz parte aqui do Futebol Apoiado. Boa noite aos dois. Antes de tudo, agradecer ao Nuno pela emoção que mete em cada momento de um jogo de futebol. Depois perguntar ao longo deste tempo todo, a acompanhar os jogos da seleção, chegamos finalmente aos títulos. Por muito que se desvalorize, Fernando Santos teve um mérito incrível na crença que impôs na equipa. Ele depois traz-nos a questão ainda mais atrás, ou seja, na elaboração da convocatória final para a campanha do Euro. Qual é que tu achas que foi o principal mérito do Fernando Santos na elaboração da convocatória final e na forma como a geriu em função do objetivo que colocou inicialmente? Eu acho que é uma boa pergunta, porque sabes que não podem ir todos, e o Fernando Santos conseguiu ter sempre capacidade e argumentação para explicar porque é que iam uns e porque é que iam uns e outros não iam. E eu acho que a partir daí ele teve sempre argumentos para explicar a sua convocatória e para as suas decisões. Ao contrário de outros selecionadores que nunca o fizeram e que se refugiaram muito e até criando guerras com a imprensa, o Fernando Santos deu sempre o peito às malas. E, portanto, explicou sempre: este jogador não vai porque este trabalhou melhor e está em melhor forma, este até pode ter mais nome, pode até ter mais qualidade do que este, mas este está a trabalhar melhor, portanto é ele que vai, este foi alvo de uma paragem, portanto, para não estarmos aqui a individualizar. E deixa-me dizer-te o seguinte: naquela fase difícil, portanto, ele explicou sempre muito bem a convocatória, as suas decisões, os erros que cometeu, as decisões erradas que já falámos, porque não começou a apostar no meio-campo, depois viria a ser o meio-campo importantíssimo para que Portugal tirasse
para chegar a esta conquista do Euro. Só para terem uma ideia, a seguir àquela fase penosa, jogo após jogo, aqueles 3 empates de Portugal no Europeu, o Fernando Santos, no dia a seguir, sentava-se com os jornalistas e dava o peito às balas. E explicava exatamente tudo aquilo que tinha que explicar e respondia a tudo o que tinha que responder. O que é que falhou, o que é que falhou em termos das suas apostas, o sistema foi aquele, mas podia ter sido outro, o que é que tinha que melhorar. Portanto, nunca se refugiou, deu sempre o peito às balas. O Ricardo falou aí na crença e na fé que ele tem. Tudo isso é verdade. Mas, para além disso, é um homem que não se esconde. É um homem que não se esconde. E, por isso mesmo, ele, Fernando Santos, acabou por ter um papel muito importante no sucesso da seleção portuguesa no Campeonato da Europa. Explicou sempre tudo aquilo que tinha que explicar. Explicou sempre tudo aquilo que tinha que explicar. Boa capacidade de argumentação e na verdade, mostrou porque é que é o selecionador nacional e é ele que tem que continuar à frente dos destinos da nossa seleção. E vou que era a questão do Ricardo Quaresma. Quantas vezes o Ricardo Quaresma com outros treinadores, não veio pedir ou não veio quase exigir a titularidade. E com o Fernando Santos ficava sempre no banco e entrava como arma secreta. E o Fernando Santos conseguia sempre explicar ao jogador porque é que ele não era titular em detrimento de outros jogadores. Eu acho que ele tem essa capacidade, essa capacidade e essa sua qualidade, Pedro. Sim, sem dúvida, uma capacidade de liderança muito, muito forte. Muito forte. O Laurindo Filho, também nosso colaborador aqui no blog, também nos deixa aqui uma pergunta, um abraço para ele. Ele diz boa noite a ambos. Sem ser a final do Euro 2016, quais foram os 3 jogos da seleção que mais gostou de relatar? Nós já falámos aqui também do Suécia-Portugal, que nos levou ao Brasil. Já falámos no Suécia-Portugal, que nos levou ao Brasil, os jogos do Campeonato da Europa. Recordo de um jogo louco, completamente louco, do Mundial de 2006, em que tivemos, se não me falha a memória, 15 cartões nesse jogo do Portugal-Holanda. Foi o jogo com mais cartões da história dos campeonatos. E tu dizes, mas você gostou de relatar um jogo com tantos cartões? Provavelmente foi um jogo com muitas entradas duras, um pouco violento, mas acabou por ser também um jogo com uma carga emotiva muito grande. Portanto, esse jogo também foi um jogo especial, agora que eu me tenho recordado. Recente, como eu já disse, as 2 finais europeias que eu fiz do Futebol Clube do Porto, em Sevilha e em Gelsenkirchen, 2 finais da Liga Europa que o Benfica perdeu recentemente, também são jogos sempre especiais, a meia final com a Juventus, enfim, e depois tem muitos jogos no Euro, Portugal-Inglaterra no Euro 2004, Portugal-Inglaterra no Euro 2000, e depois há muitos clássicos, há muitos derbys, há muitos jogos especiais, jogos de título, jogos que decidem títulos, finais de taças, mas é difícil escolher. Este, sem dúvida nenhuma, porque o Euro 2016, porque é o jogo mais importante da história do futebol português. Ok, o Bruno Martinho também te deixa aqui uma pergunta. Ele dá-te um grande abraço, diz que és uma inspiração e já falta pouco tempo para o futebol regressar. Entretanto, também já havemos de falar sobre isso. A título de curiosidade, de 0 a 10, como é que estão essas saudades de relatar um jogo de futebol? Muitas saudades. Acho que realmente. Ora, o último relato que eu fiz foi no dia 8 de março. 8 de março. Já passaram uns mesinhos. E já nem sei se sei relatar, mas acho que estou pronto. Mas deixa-me dizer-te o seguinte. Vamos voltar agora e o próximo relato que eu vou fazer vai ser na próxima quinta-feira. Vai ser um Benfica-Tondela no Estádio da Luz. Vai ser bom, vou voltar a fazer aquilo que eu gosto, o futebol vai regressar, a retoma está aí, mas fazer o relato do jogo
sem público nas bancadas vai ser terrível, vai ser realmente angustiante, vai ser um pouco frustrante. Mas é o que temos para já. É o que temos para já. Mas eu não consegui conceber futebol sem adeptos nas bancadas. E isso, para mim, por um lado, essa felicidade de regressar ao ativo e àquilo que eu gosto de fazer, que são os relatos, mas, por outro lado, a frustração de estar a fazer um jogo sem aquele ambiente que se impõe para conseguires também... Porque tu repara, as emoções não se fabricam, sentem-se. E como tal, necessitas de teres um bom envolvimento. Um bom envolvimento. Isto é, necessitas eu sou a favor das claques, mas sem violência, sem aquilo tudo que nós sabemos que tem acontecido nos últimos tempos. Mas pronto, vamos ver o que é que realmente o que é que esta retoma nos irá trazer. Vou voltar então a sentar-me na bancada de imprensa, mas quando começar a olhar e perceber que não tenho aquele ambiente que me envolve e que me ajuda a criar a minha emoção, vai ser ao mesmo tempo terrível. Não sei se vou conseguir envolver-me da forma como me envolvo quando tenho adeptos nas bancadas, porque em rádio e na televisão também, mas a escuta é importantíssima para o desenvolvimento do teu trabalho. Tens que estar com a voz bem afinada, mas se a escuta for má, já é um problema logo para o teu trabalho. Mas estou pronto. Então vamos voltar aqui à nossa campanha do Euro. Já falámos aqui um bocadinho do jogo em relação à Croácia, mas vamos tocar aqui um bocadinho mais neste ponto. Na verdade, chegamos à fase eliminar e lá vamos nós, mais um empate. Como é que foi ao final daqueles 90 minutos perceber que pelo quarto jogo consecutivo a seleção não conseguia vencer um jogo nos 90 minutos? E se vocês, quando aquela bola finalmente entra, momentos antes já pensavam que os penaltis iam ser inevitáveis? No jogo, estás a falar no jogo, desculpa? Da Croácia, dos oitavos de final. Oitavos de final, sim. Naquela altura o Alexandre já olhava para mim e só me fazia assim. Porque ele acreditava que nós nas grandes penalidades não íamos lá. Mas felizmente que o Renato Sanches, que fez bons jogos também, deu-nos uma boa ajuda, apareceu em boa forma naquele europeu, marcou um belo golo e retirou realmente esse peso das costas dos nossos jogadores, que querem terem que se submeter a mais um momento terrível que seriam as grandes penalidades. Mas todos, até nas apostas, isso depois veio... Isso veio realmente... Viemos a saber disso, porque depois isso foi tornado público. Muitos apostadores já davam Croácia, daquele jogo Croácia, quem saísse daquele jogo Croácia-Portugal iria estar na final com a França. Portanto, mesmo nas casas de apostas, havia realmente um grande equilíbrio em termos de apostas em Portugal e Croácia. Portanto, estávamos ali quase numa final antecipada. Aquele jogo era um jogo importantíssimo para Portugal continuar a sua caminhada. Felizmente não fomos às grandes penalidades. Foi um jogo também de grande sofrimento. Um jogo em que Portugal se bateu muito bem. Como eu disse, o melhor jogo de Portugal do Campeonato da Europa. E abriu caminho para que Portugal continuasse a fazer realmente o seu percurso até chegar à final. Mas foi uma noite de grande inspiração da nossa seleção e também acabou por ser a noite de Renato Sanches, que marcou esse golo importantíssimo, que retirou a Portugal o peso de ir para as grandes penalidades. Mas depois com a Polónia, estava lá Rui Patrício, não é? Com a Polónia já fomos às grandes penalidades e estava lá Rui Patrício para nos salvar. E já agora dizer, para mim, no Euro 2016, a grande figura do Campeonato da Europa por parte de Portugal não foi Cristiano Ronaldo. Nem foi outro jogador. Foi o seu coletivo, mas se tiver que escolher um jogador, o jogador de Portugal no Campeonato da Europa 2016 foi o nosso guarda-redes Rui Patrício. Mas que grande europeu ele realizou. Sem dúvida. E esse ano, creio que até é o ano, sem dúvida que é o ano, porque ele chega à final e é campeão europeu, em que ele é, penso que é o segundo melhor guarda-redes do mundo. Portanto, também capitalizando essa vitória.
realmente nos quartos de final já foi impossível evitar os penaltis. Quinto jogo, mais um empate. Não tivemos a habilidade que tivemos no jogo anterior de, nos restantes 30 minutos, resolver a questão. O jogo começa muito mal, com um erro crasso do Cédric no lado direito. Entretanto, conseguimos empatar através do Renato Chance, do Renato Sanches. Mais uma chance para muita emoção. Vocês que estavam lá, prolongamento, grandes penalidades. Como é que foi vivida esta situação, sabendo que era mais uma etapa para chegarmos ao jogo que todos queríamos chegar? Foi mais um jogo terrível, lembro, e tu falaste bem, aquele erro de Cédric podia ter custado cara a Portugal e podia ter custado o europeu a Portugal. Só que depois nós conseguimos tranquilizar, a própria equipa tranquilizou e arrancou também para um belíssimo jogo, acabou também por arrancar para um belíssimo jogo, com muito foco, com grande maturidade, com grande concentração, e acabámos por tirar partido desse jogo e acabámos por passar no teste. Mas aquele erro do Cédric, que tu referiste bem, aquele erro podia ter deixado Portugal pelo caminho. Mas, enfim, jogam 11, não foi só o Cédric que errou naquele europeu, todos erraram, e logo a começar a primeira fase em que Portugal desperdiçou inúmeras oportunidades para poder ter resolvido logo os jogos da primeira fase e para ter chegado à fase eliminar de forma mais tranquila, mas quis o destino que assim fosse. Mas atenção, nesse jogo Portugal mostrou grande maturidade, grande espírito de sacrifício para poder melhorar um jogo em que começou muito mal, mas depois terminou da melhor maneira, como tu já fizeste referência, Pedro. Sem dúvida, grande espírito de sacrifício, até porque foram 120 minutos após 120 minutos e fisicamente também não é fácil de gerir. Segue-se o país de Gales nas meias finais. Esta era a equipa surpresa do Campeonato da Europa. Compramos o bilhete para a final. Qual é que foi a sensação de perceberes que ias relatar uma segunda final europeia depois daquela grande desilusão que tínhamos vivido em Lisboa frente à Grécia em 2004? Olha, eu acreditei que Portugal tinha tudo para vencer o país de Gales. Tinha melhor coletivo, melhores individualidades, o foco da imprensa passou a estar mais no duelo de Cristiano Ronaldo com o seu companheiro de equipa do Real Madrid, e Portugal aproveitou muitíssimo bem para vencer o país de Gales. Dominou de princípio ao fim, marcou 2 golos, foi muito superior, não deu qualquer chance ao adversário. Eu penso que daquela fase eliminar, este foi o jogo mais tranquilo. Foi o jogo mais tranquilo de Portugal. Se dúvidas houvessem, ali logo nos primeiros minutos percebemos que Portugal era muito superior e que, com maior ou menor dificuldade, iria resolver o jogo a seu favor. E assim foi. Vencemos bem, talvez o jogo mais fácil para Portugal durante aquele Campeonato da Europa, e portas escancaradas para Saint-Denis, e para essa alegria enorme para todos os portugueses. Portugal estava na final de uma grande competição, outra vez frente à maldita França, que já nos tinha tirado o sonho na meia-final do Mundial em 2006 e já nos tinha tirado o sonho também na meia-final do Euro 2000, como todos se recordam. Só que desta vez era mesmo para eliminar a França e para poder levantar o caneco. E foi isso que aconteceu e foi uma alegria enorme, com milhares de franceses a chorarem e a levarem as mãos à cabeça, desesperados, mas com milhares e milhares de portugueses que ali fizeram a festa, porque aquele era o grande momento da seleção portuguesa. Muito bem, o Ricardo deixa-nos uma nova pergunta, e até por causa deste jogo do país de Gales, porque eu lembro-me que nós tínhamos a dupla de Pepe e Ricardo Carvalho, que foi a que iniciou, uma dupla de centrais muito experiente. Para este jogo tivemos, através dos problemas físicos dos dois, a dupla de Bruno Alves e José Fonte, ou seja, mais 2 jogadores muito experientes. Ele pergunta se consideras fundamental a base de experiência que esta geração trazia na bagagem
e se essa bagagem poderá fazer falta num futuro próximo? Bem, boa pergunta, mais uma vez. Eu penso que sim, eu acho que tem que haver, isto é como nos clubes, tem que haver um misto, tem que haver ali um misto, enfim, é a irreverência e a aposta na juventude, mas tem que haver um equilíbrio com a experiência de alguns jogadores. E tem sido isso que tem acontecido no Benfica, no Porto e em outros clubes. Na seleção portuguesa, a experiência de um José Fonte, a experiência de um Pepe, a experiência do Moutinho, hoje uma experiência de um Cristiano Ronaldo, são fundamentais para depois poder haver essa ligação e haver esse misto com a chegada de outros jovens jogadores. Fonte e Pepe, também Bruno Alves, mas também está na altura de Portugal a renovar ali o seu setor mais recuado, nomeadamente nestas posições. Portanto, vem aí novas figuras, novos jovens. Portugal tem hoje Ruben Dias, que é realmente um central de enorme qualidade, com certeza vai poder marcar ali também a diferença, o próprio Ferro e entre outros jogadores, mas claro, eu acho que um dos sucessos do Europeu 2016, para além da capacidade de união, para além da capacidade de liderança do Fernando Santos, do espírito de união da equipa, houve também essa maturidade muito importante dos jogadores da nossa seleção. E como são importantes no balneário, jogadores como Bruno Alves, como Beto, como o guarda-redes Beto, como eles são importantes na hora da palestra para ajudar o selecionador, como Cristiano Ronaldo foi importante como adjunto de Fernando Santos naqueles momentos finais do jogo, da final. Portanto, esse misto faz toda a diferença e eu penso que não há dúvida nenhuma que tem que haver esse equilíbrio, Agora, que a maturidade da nossa seleção naqueles momentos acabou por ser determinante, essa maturidade acabou por ser determinante, foi com toda a certeza. E isso notou-se na final do Euro 2016, porque se Portugal, depois de ter visto o seu capitão ir para o balneário ilusionado, se não tem foco e não consegue ter aquela experiência para ultrapassar um momento tão difícil, a ajuda veio do banco, mas também estava lá dentro, não é? Com os jogadores mais experientes a conseguirem, obviamente, impor regras e ajudar os mais sensíveis e os mais frágeis naquela fase, não é? Ok, antes de irmos ao grande jogo, eu aproveito aqui uma pergunta também do Rui Gomes, ele também faz parte do Futebol Apoiado, dá as boas noites a ambos. Pergunta, na sua opinião, até onde pode ir Portugal no próximo Euro? E eu aproveito para acrescentar, será que foi benéfico este adiamento para Portugal? É uma boa questão. Para já, deixa-me dizer, até onde é que Portugal pode ir? Eu acho que pode ir até à final. Acho que nós hoje temos uma seleção com qualidade, uma seleção em fase de renovação, mas ainda com jogadores experientes que pode voltar a fazer um grande campeonato da Europa e pode chegar à final. Há outras seleções com grande potencial que também têm direito a pensar no título europeu, mas Portugal, depois de ter ganho o Campeonato da Europa 2016 e depois de ter ganho uma França na final, depois de ter ganho a taça das Nações, Portugal hoje, por direito próprio, e como já disse o nosso selecionador, vai para onde entra, em qualquer competição, é para ganhar. É para chegar à final, é para discutir os títulos e é para estar a bater-se os olhos com as melhores seleções do mundo. Portugal hoje tem qualidade para isso. Tem um dos melhores jogadores do mundo, tem jovens jogadores de muita qualidade que vêm acrescentar, tem um grupo realmente de jogadores que alinham nos melhores clubes do mundo. Portanto, Portugal hoje tem uma seleção para poder já no próximo Mundial chegar no próximo Europeu, chegar lá e poder bater-se com qualquer seleção para poder renovar o título. Era bom que isso acontecesse, vai ser muito difícil, mas eu penso que Portugal hoje tem direito a pensar assim, pensar grande,
E com este selecionador isso irá acontecer. Depois, se foi benéfico ou não, para já foi benéfico. Portugal, nunca nenhum país, nunca nenhuma seleção tinha sido 5 anos seguidos campeão da Europa, e Portugal conseguiu isso. Mas não sei, é difícil responder a essa pergunta. O que eu sei dizer é que, provavelmente, na convocatória de Fernando Santos estavam pensados determinados jogadores que iriam estar neste europeu, e outros que não estavam em boa forma, mas com este adiamento de um ano, estes jogadores que não estavam em boa forma têm todo o direito de pensar que, quando for elaborada a próxima convocatória, que eles vão querer discutir um lugar para poderem estar entre os eleitos do selecionador. Para uns jogadores, acaba por... E a ver, vamos no futuro, vamos ver se isso se acaba por ser benéfico para alguns jogadores que estavam fora de forma e não tinham condições de entrar nas escolhas. E por outro lado, jogadores que estavam a atravessar um bom momento para poderem chegar a este Euro e dar o seu contributo, e que daqui, no próximo ano, podem realmente estar a atravessar um momento diferente e podem pagar essa fatura e ficarem fora das escolhas do selecionador. É difícil dizer, mas Portugal mantém as aspirações, mantém a fé, a crença, tem qualidade. Cristiano Ronaldo, quando chegarmos lá, vai ter mais um ano, mas penso que ainda vai poder ajudar, e eu acho que nós temos tudo para voltar a dizer que vamos para lá discutir o título que nos pertence e que, por mérito próprio, conquistamos no Campeonato da Europa em França. Vamos então ao grande jogo, final do Euro, 10 de julho, no Stade de France Saint-Denis. Começa logo com uma praga de taças, uma lesão arrepiante da grande esperança de todos nós e o capitão da seleção, o Rui Patrício, a voar pelo estádio, mantendo Portugal agarrado ao jogo, como tu já frisaste. Aquele momento, aos 91 minutos, em que o Gignac quase ia cometendo um erro e uma asneira, que deixaria Portugal fora do prolongamento. Um livre de Rafael Guerreiro no ferro, e finalmente o momento. O Éder, o mais improvável, também já falámos nisso, consegue encontrar o espaço e atira para dentro da baliza. Quais é que foram... Como é que se descreve aquele momento de dois relatadores e não só dois relatadores, dois portugueses que vibraram como todos os restantes portugueses? Tocaste aí num aspecto fundamental. Dois profissionais, certo, é verdade, mas também dois portugueses. Nós gostamos muito, às vezes, de dar os bons exemplos daquilo que se faz numa CNN, ou numa BBC, ou numa Sky, não é? Mas, repara, eu acho que, acima de tudo, quando joga a nossa seleção, nós temos que ser rigorosos, temos que ser isentos na forma de análise. Mas, já agora, me permitam que eu me possa envolver no jogo da minha seleção. Mas, Nuno, você faz o jogo, você é jornalista, mas você não pode ter o entendimento que vai para lá e quer que Portugal ganhe. Não, eu quero que Portugal ganhe, vai-me desculpar. Eu sou português, quero muito que Portugal ganhe. Agora, se for grande penalidade, eu posso dizer ao meu amigo, tenha a certeza disto. Não vou, se for grande penalidade contra Portugal, e se aquela grande penalidade for dar o título à seleção que esteja a jogar contra Portugal na final, eu não vou de forma nenhuma omitir isso. Eu vou ser rigoroso, verdadeiro, pelo respeito à minha profissão e às pessoas que me estão a ouvir. Agora, se me perguntares se eu visto um bocadinho a camisola da Seleção Nacional, visto nos jogos, puxo um bocadinho para a minha seleção, mas isso é na parte, não é na parte, repara, não é na parte informativa, é na parte emocional no meu trabalho. Mas para dizer o quê? Foi um jogo louco, um jogo difícil. Não sei quantas vezes me levantei e sentei, não sei quantas vezes bati com a mão no tampo, porque foi um jogo com uma carga emocional enorme. Como eu já disse, foi um verdadeiro tsunami de emoções, um turbilhão de emoções, e por um lado, se Portugal conquistasse aquele título, ainda me ia dar mais gozo, porque depois Portugal foi alvo em alguma imprensa francesa, foi alvo de chacota quase, e isso foi, eu acho que esta foi uma chapada, não foi só uma chapada de luva do Éder, foi uma chapada de luva branca perdão, da seleção portuguesa para com alguma imprensa e para com alguns franceses que já muito faziam
estavam a festejar a vitória da França, que acabou por não acontecer, porque no futebol, até a bola, até o árbitro apitar, tudo pode acontecer. Foi uma noite, perdão, fantástica, foi uma noite fantástica que eu desfrutei. Se me perguntarem onde é que estavas no dia 10 de julho de 2016, eu sou um dos privilegiados, um dos poucos privilegiados. Estava sentado ao lado do Alexandre Afonso no estádio Saint-Denis a viver aquela final, uma final carregada de grande emoção, desde a lesão do Cristiano Ronaldo até aquele prolongamento. Um prolongamento que teve ali vários momentos que podiam ter tomado um determinado sentido do jogo. Já falaste, a França teve oportunidades, Portugal teve oportunidades, o guarda-redes francês fez grandes defesas, o Patrício fez grandes defesas, tudo isto já no prolongamento. E depois veio aquele gol do Éder, quando pouco esperavam, ele salta do banco. Sinceramente, quando eu vejo saltar do banco, não estava com grande fé, mas hoje tenho que também fazer uma meia-culpa e dar os parabéns ao Éder, dizer que ele fica para sempre para a história do futebol português, marcou o gol mais importante da história do futebol português. E agora tenho que falar, não é? Depois do árbitro apitar, enfim, como foi fantástico ver aquelas bandeiras portuguesas no ar e os imigrantes portugueses a abraçarem-se, orgulhosos, porque a sua seleção tinha conseguido conquistar realmente uma vitória fantástica, o título mais importante da sua história, num país onde a nossa comunidade é numerosa. E a verdade é que eles acreditaram sempre que era possível. E eu acho que o apoio dado pelos nossos imigrantes, jogo após jogo, corria mal, Portugal empatava o primeiro jogo, chegava lá ao quartel-general a Marcosi e lá estavam eles. Os jogadores acordavam de manhã e aquela porta do quartel-general já estava cheia. O apoio nunca faltou, nos bons e nos maus momentos. Portanto, deixa-me dizer-te que se a vitória no Euro 2016 se deve a uma boa campanha de Portugal na fase a eliminar, àquele espírito de grupo que foi criado, à qualidade dos nossos jogadores, a um europeu fantástico de Rui Patrício, à capacidade de liderança do nosso selecionador, ao facto dele num determinado momento, ter virado as suas apostas e ter realmente ter feito uma meia-culpa dizendo que errou e que iria mudar. Portanto, a sua capacidade de comunicação, a própria organização da Federação, tudo isso foi muito importante para a conquista do nosso título europeu. As condições de trabalho hoje dadas aos jogadores. Mas eu acho que também foi determinante Portugal ter jogado em casa. Portugal sentiu-se em casa, nunca lhe faltou apoio nos bons e nos maus momentos, e hoje os jogadores sabem, e eles nunca fugiram disso, os jogadores sabem que o seu sucesso também acabou por depender muito do apoio que ali foi criado e das condições que os imigrantes criaram para que Portugal se pudesse sentir em casa. Portanto, também eles estão de parabéns, porque esta vitória assenta muito bem a estes portugueses que eu acabei de fazer referência. Foi uma noite fantástica e que não mais vou esquecer, porque há imagens que a memória não apaga mais. E estas imagens que eu capto de aqui deixar são imagens que estão gravadas na memória, que não vão ser mais apagadas. Afinal, eu sou um felizardo, porque consegui estar naquele estádio Saint-Denis no dia 10 de julho e não me vou esquecer mais disso. E enquanto felizardo, faltavam mais cerca de 15 minutos de grande sofrimento. Num recente documentário do Canal 11 em relação à campanha do Euro 2016, eu não tenho presente se foi o João Moutinho, se foi o Nani, que dizia que aqueles minutos foram os piores. A seguir ao golo foram realmente os piores minutos, porque as pernas tremiam, havia um grande cansaço. E vocês lá em cima, como é que vocês viveram estes 15 minutos? Eu sinceramente, depois do golo, estava completamente eufórico. E a verdade, sabes que eu faço os relatos das grandes competições há muitos anos com o Alexandre Afonso. Nós conhecemos até só pelo olhar, como é que nas deixas no relato, como é que um pega, o outro sai, mas somos diferentes. E por sermos diferentes é que nos completamos bem, relativamente às dinâmicas que damos ao nosso trabalho. E eu sou mais emocional, o Alexandre é mais frio. Portanto, isto é como uma equipa de futebol. Quando eu estou quase
a saltar da caixa, ele consegue pôr um bocadinho de água na fervura e consegue criar ali o equilíbrio. E depois do golo, eu estava completamente eufórico, enfim, o golo trouxe-me, não sei explicar, trouxe-me ali um momento de euforia enorme e eu não estava a conseguir controlar isso, estava a pensar, mas será que é desta? Depois de nós termos estado tão perto, será que vamos assistir mesmo mas o Alexandre era ele que, ao meu lado, conseguia ter essa capacidade de equilibrar e dizer, calma que ainda faltam os tais 10 ou 15 minutos, ainda não acabou, olha lá e tal, e ele estava-me sempre a dizer para ter calma. E depois eu lá, aos poucos, lá baixei a intensidade, as pulsações lá diminuíram, não muito, mas pronto, foram momentos terríveis, porque, como tu deves ver naquele vídeo, que acabou também por ficar, de alguma maneira, famoso pelas partilhas e pela aceitação das pessoas, quando eu começo a olhar para o relógio e começo a ver que o jogo está a chegar ao fim, começo a dizer apita, 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 nunca mais apitava, e eu já estava a entrar ali quase em colapso, porque foi realmente um jogo com uma carga emocional muito grande, enfim, um jogo com muitos nervos, e nós percebíamos todos que os jogadores estavam a dar as últimas, porque o cansaço era muito, mas não só Portugal, os franceses também. O cansaço não era só por lado. E Portugal, naquela altura, tinha uma vantagem em relação aos franceses. É que fisicamente Portugal estava de rastros, a França estava de rastros, mas Portugal tinha o cronómetro a seu favor e a França não tinha. Portanto, até nessa parte, Portugal estava a tirar partido. Mas foram momentos muito difíceis, sem dúvida nenhuma, e para nós que estávamos a relatar, também foram momentos de grande emoção, muitos nervos, como é normal. Nós queríamos muito que Portugal trouxesse o caneco e desse essa alegria a todos. Um país pequeno, mas com uma fé enorme, um país que ama futebol, que adora futebol. Agora só há que melhorar um bocadinho a qualidade do nosso campeonato. Acho que tal futebol apoiado, eu acho que podemos melhorar mais a qualidade do nosso campeonato, a estética do nosso campeonato. Aliás, o presidente da Federação, Fernando Gomes, já deixou alerta. Temos que, se queremos realmente criar o interesse de outros países para verem a Liga Portuguesa e se queremos aumentar realmente a receita das próprias transmissões, temos que melhorar também a qualidade do nosso futebol, menos faltas, menos discussões em campo, menos contestações aos árbitros, e todos podemos ajudar para fazer um futebol melhor. Esse futebol apoiado porque nós temos qualidade, temos equipas com jogadores com muita qualidade, e, portanto, eu penso que o futebol em Portugal pode melhorar a esse nível. Muito bem, terminada aqui a conversa em relação ao Euro 2016, achas que voltas a relatar mais alguma vitória da seleção portuguesa numa fase final? Para além também da recente vitória que tivemos frente à Holanda, não é? Sim, eu não fiz esse relato, foi no Porto, foi o Fernando que fez. Mas o que eu espero é que, seja eu ou outro colega, o que eu espero é que Portugal possa realmente continuar a oferecer-nos grandes vitórias e grandes momentos, porque Portugal hoje é uma das seleções mais respeitadas no mundo, como tu sabes. E, portanto, hoje Portugal, quando vai jogar com qualquer seleção do mundo, Brasil, uma Argentina, um Brasil, uma Holanda, uma Alemanha, uma Itália, uma França, portanto, todas as seleções, quando vêm em Portugal, já se põem em sentido. E isso é bom. Nós conseguimos realmente criar essa figura de grande seleção e transportar isso para campo e de impor respeito aos gigantes. Até diria, hoje Portugal já a nível da seleção é também um gigante. É o campeão da Europa e é um gigante, portanto está ao nível das melhores seleções do mundo e todos já temem jogar contra Portugal. Não só porque tem Cristiano Ronaldo, mas porque tem uma seleção muito homogénea, com jogadores que, como te disse, jogam em alguns dos melhores campeonatos da Europa e do mundo e que, de um momento para o outro, podem fazer a diferença e podem realmente estragar os planos a essas grandes seleções. Acredito que no próximo ano, no próximo europeu, que foi adiado por mais um ano, Portugal ali esteja para nos dar mais uma alegria. Era muito bom conseguir-se validar o título. Vai ser muito difícil, todos sabemos, mas o discurso mantém-se.
um discurso de grande otimismo, de grande fé, de grande crença do selecionador. Se Portugal conseguir manter a qualidade que tem e a forma de alguns dos seus principais jogadores, e chegar bem a esse europeu, estou em crer que temos tudo para poder chegar longe. Agora, o que se espera também é com um bocadinho menos de sofrimento, porque o Euro 2016, caramba, foi o europeu do nosso contentamento, mas também o europeu do nosso sofrimento. E aquela primeira fase, não havia necessidade de tanto sofrimento naquela primeira fase. Mas, como já dissemos, foram muitos golos falhados, foram algumas apostas do selecionador que acabaram por não resultar e que depois foram alteradas na segunda fase. E se calhar Portugal também facilitou um bocadinho porque olhou para os adversários e pensou que com maior ou menor dificuldade queria chegar lá e queria ultrapassar. Mas tu, como sabes, hoje já não há bombos da festa, meu amigo. Hoje já não há aquelas seleções como antigamente para chegar lá e golear, não é? A Islândia provou isso, a Áustria provou isso, a Hungria provou isso, mas hoje até os próprios Luxemburgos desta vida, o Liechtenstein, também já mostraram que isto já não é como antigamente. Hoje todas as seleções criam dificuldades e ao virar da esquina podem ser uma surpresa. E depois, quem fizer melhor os trabalhos de casa, quem estiver mais focado para isso, para a questão motivacional, porque esse é também o problema, como tu sabes, a questão motivacional. O próprio Fernando Santos falou nisso várias vezes. Eu tenho aqui um problema com os meus jogadores. Nós vamos jogar contra uma Alemanha, contra uma Inglaterra, contra uma França, eles estão focados, dão tudo e não facilitam. Depois vão jogar com uma Islândia ou com uma Áustria, chegam ali e facilitam. E isso aconteceu um pouco naquela primeira fase. E continua a acontecer, infelizmente, por vezes vê-se isso, não é? Nas próprias fases de qualificação, quando Portugal joga com aquelas seleções que são teoricamente mais acessíveis, acaba sempre por complicar um bocadinho. Mas isso não acontece só com Portugal, acontece um pouco com outras seleções que também têm outra qualidade, não é? Uma qualidade superior. Na verdade, esses 3 jogos, estava-me agora aqui a lembrar, até foram aqueles em que tivemos de longe mais oportunidades. E realmente o desperdício foi... Então o jogo contra a Áustria foi uma loucura. Eram partidas umas atrás das outras. Foi contra a Hungria. Contra a Hungria não entraste bem, tiveste sempre a perder o jogo, mas acabaste por marcar, porque o Cristiano Ronaldo realizou um jogo muito bom, marcou 2 golos, o Nani fez o outro e ele acabou por nos ajudar muito nesse jogo. Agora, contra a Áustria, falhaste bem nesses golos, contra a Islândia também, e a coisa chegou a estar muito feia. Mas pronto, depois compôs-se, e como te disse, o melhor jogo de Portugal foi contra a Croácia, e a final foi fantástica também, um jogo sem espinhas, como se costuma dizer, contra o país de Gales na meia-final, e lá conseguimos o objetivo. E depois disso já tivemos aquela Taça das Confederações, onde chegámos à meia-final, e já tivemos a conquista da Taça das Nações, não é? Que também teve um percurso muitíssimo bom, percurso da seleção portuguesa, e vencemos na final, não vencemos uma seleção qualquer, vencemos a Holanda, que é uma seleção que tem o potencial, é uma das melhores seleções do mundo. Também gosto muito hoje não falei aqui da Bélgica, que para mim continua a ser a candidata em breve a poder ganhar também um grande título. Sem dúvida. Viramos a página, então, da Seleção Nacional para o regresso ao futebol. É um assunto que vai estar na moda, e está na moda já aqui em Portugal. Na verdade, em França, na Holanda, na Bélgica, este cenário não vai acontecer. Já tivemos o início, há cerca de 2 semanas atrás, na Alemanha. Tivemos aqui também um preparador físico, uma pessoa que está ligada às qualidades físicas do jogo, a dizer que este ia ser um regresso muito difícil do ponto de vista físico, e já temos alguns exemplos na Alemanha, que foi uma paragem muito longa para um regresso muito repentino e um calendário de competição muito denso, e as coisas estão a começar a correr um pouquinho mal para alguns jogadores. Há a questão financeira, que também é muito importante. Como é que tu vês tudo isto? Qual é que é a tua opinião em relação ao regresso do futebol, que vai acontecer já no fim de semana, não é? Vai já na próxima, esta semana. Esta semana, exatamente. Em junho já temos o primeiro jogo,
no Sim, dia 3 de junho, precisamente. o jogo de abertura. Deixa-me dizer-te o seguinte, foi bom o futebol voltar, foi bom o futebol, foi bom conseguirmos arranjar condições para que o futebol regressasse e para que, em nome da verdade desportiva, pudéssemos encontrar, ou que seja encontrado um campeão nas 4 linhas. Faltam 10 jornadas para o fim, Porto e Benfica separados por 1 ponto, o calendário é muito exigente, porque tanto o Benfica como o Porto podem ganhar e perder pontos nos jogos que faltam. Recordo-me, por exemplo, que o Porto ainda tem que receber o Sporting, ainda tem que ir a Famalicão, o Porto ainda vai a Braga na última jornada, o Benfica recebe na última jornada o Sporting, vai ter que ir a Vila do Conde, a Famalicão, enfim, como se percebe, é um calendário que ainda pode trazer muitas dificuldades para os dois candidatos, os eternos candidatos ao título. Foi bom o futebol voltar. Tu também sabes que, aliás, como todos aqueles que nos estão a ver, da importância do regresso do futebol relativamente à questão dos direitos televisivos. Os clubes dependem muito do encaixe financeiro que vem exatamente dos direitos televisivos, dos seus patrocinadores. Havia a necessidade depois de enviar a lista dos clubes que vão participar nas provas europeias na próxima temporada, essa necessidade de definir isso e enviar para a UEFA. Enfim, foi criado um protocolo sanitário, tivemos várias reuniões com a Direção-Geral de Saúde, com os médicos dos clubes, com a Liga, com a Federação, para que o mais importante fosse acautelado, que é a segurança, a saúde dos jogadores. Pronto, foi criado esse protocolo, os jogadores vão ter que ser testados uma série de vezes. Há muitos clubes que já fizeram saber que acham um exagero, pode ser que haja aqui um bom senso e um equilíbrio relativamente a isso. Vão ser jogos à porta fechada, vai ser diferente, falta perceber como é que os jogadores vão conseguir encaixar isso, com qual a resposta que os jogadores vão dar quando olharem para as bancadas e não sentirem o apoio dos adeptos. Há jogadores que podem responder de determinada forma e outros, enfim, de forma diferente. Falta perceber, e como tu já referiste, a parte física, a forma física, tentar perceber como é que as equipas vão chegar a esta retoma fisicamente, porque eu acho que é isso que vai decidir o campeonato nacional, é exatamente a forma física, porque há jogadores que estavam em boa forma quando o campeonato foi interrompido, que agora podem não estar, e ao contrário também é verdade. Portanto, há essa questão que é muito importante, a questão da preparação física. Os clubes têm vindo a treinar, com muitos condicionalismos, tudo isto está a ser diferente, nada está a ser como de antes, mas pronto, eu acho que foi positivo regressar à Primeira Liga. Não foi, infelizmente, já não foi possível termos a Segunda Liga. Era bom que tivessem regressado os dois e que terminassem os dois, porque são campeonatos profissionais e, portanto, foi uma pena a Segunda Liga ter ficado pelo caminho, mas não sendo possível, vamos ter aí as 10 jornadas finais para que se conclua o campeonato português. Eu acho que isso vai ser muito positivo, mas há aqui muitos aspectos para serem focados. Já falámos da questão da forma física, das questões motivacionais, da questão da pressão. Eu acho que os clubes pequenos vão ter menos pressão agora. Eu acho que os clubes grandes agora vão ter mais pressão, porque um Benfica joga no Estádio da Luz com o estádio vazio, o Porto joga no Drão com o estádio vazio, o Sporting joga em Alvalade com o estádio vazio, e são clubes que tiram muito partido do apoio que lhes é concedido nos seus estádios e que agora não vão ter isso. Portanto, e os clubes que vão chegar ali, os clubes chamados clubes mais pequenos, vão estar mais à vontade, não sentem aquela pressão que é criada com aquele ambiente. Eu penso que os árbitros também vão ter menos pressão, também vão estar mais à vontade agora. Vamos aguardar. Eu acho que temos aí uma caixinha de surpresas, mas que vamos ver o que é que irá acontecer. E só mais uma questão. Sabemos que o campeonato vai ser retomado, mas não sabemos se vai acabar. Essa também é a questão. Nós sabemos que ele vai retomar. Agora, não sabemos se vai acabar. Porquê? Porque se continuarem, como sabes, se esta pandemia não der uma trégua e se continuarem a aparecer muitos casos de Covid nos jogadores e nas equipas, eu não sei depois como é que isso vai ser gerido. Isso também essa é também a questão. Agora,
o regresso da Primeira Liga, para além da questão da verdade esportiva que eu te falei, todos nós sabemos que a Primeira Liga é que acaba por alavancar o futebol em Portugal, não é? Os outros, a Segunda Liga, o Campeonato de Portugal, devido ao suporte financeiro que tem e aos interesses financeiros, a questão económica que estava aqui também em jogo. E eu penso que isso falou mais alto. Mais alto. Agora, o que se espera é que o campeonato regresse com menos casos, menos contestações aos árbitros. Vamos lá ver se os clubes também aprenderam alguma coisa com esta paragem e com esta fase tão difícil que todos nós estamos a passar. Mas pronto, estamos prontos, não é? E na próxima quarta-feira a bola começa a rolar e na quinta-feira já tenho aí o meu primeiro relato no Estádio da Luz, no Benfica Tondela. As equipas da rádio estão também condicionadas, porque, como tu sabes, em termos de organização do próprio, em termos de organização do próprio jogo, vamos ter muito menos pessoas, portanto, agentes de segurança, o mínimo indispensável, em termos dos bombeiros, dos apanha-bolas, e, portanto, a nível dos fotógrafos que vão para o relevado também, acho que só são permitidos 7, e a nossa equipa, que habitualmente era composta por 2 técnicos, um relator, um comentador e um repórter de campo, nesta altura vamos poder só trabalhar lá com um narrador, um relator e um repórter de campo. Quer dizer que o comentador vai ter que ficar no estúdio a ver o jogo pela televisão e a comentar, e os técnicos também não vão poder estar no estádio, o que quer dizer que somos nós que vamos ter que criar esse regime de polivalência para montar o próprio material. Mas já fazemos isso no estrangeiro, felizmente temos esses conhecimentos para poder montar o nosso material. Mas atenção, o trabalho dos técnicos é indispensável e são muito importantes para que o nosso trabalho corra bem. Mas como não temos também adeptos nas bancadas, é mais fácil de controlar os níveis, como percebes, entendes? Não há aquelas oscilações, portanto, também se torna mais fácil o nosso trabalho a esse nível, a nível do controle técnico. Portanto, e por isso é que, neste caso, os técnicos não vão e vamos optar por levar um narrador e um repórter de pista. Portanto, éramos 5, não é? Ora, 2, 3, habitualmente trabalhamos com 5 pessoas e desta vez vão estar só 2 no estado. Nuno, vou-te deixar aqui mais 2, 3 perguntas antes de finalizarmos. O Ricardo Teixeira, um grande abraço para ele. Ele pergunta, na sua opinião, qual o clube que tem mais vantagem para ser campeão nacional? Nós sabemos que o Porto pontualmente tem a ligeira vantagem, mas se quiseres deixar aqui um palpite entre o Porto e o Benfica. Boa pergunta, mas é uma pergunta difícil. Eu acho que o Porto e o Benfica são 2 grandes clubes. Têm estado ali lado a lado a lutar pelo título. O Porto conseguiu passar para a frente, tem nesta altura mais um ponto, e eu sei muito bem como é que é o Sérgio Conceição, todos nós sabemos a trabalhar a sua equipa, e ele não vai facilitar, ele vai dar tudo para não deixar fugir esta liderança que possui nesta altura de um ponto apenas. Mas como estamos numa fase nova, como estamos agora, como vamos passar por uma fase nova, e tudo para nós isto é diferente, é difícil também poder fazer uma avaliação, porque nós já falamos aqui de aspectos motivacionais, aspectos da forma física, enfim, como é que os clubes vão reagir pelo facto de não terem apoio. Falta perceber o que é que os jogadores vão render, aqueles jogadores que estavam em grande forma e que agora podem não estar. É difícil também fazer uma análise. Agora, eu acho que o Porto tem uma vantagem de um ponto e o Sérgio Conceição tudo irá fazer para não deixar fugir essa vantagem. Agora, tu também sabes que ir jogar a Famalicão, ir jogar a Braga na última jornada, ainda receber o Sporting no Dragão, são jogos muito de um grau elevado em termos de dificuldade. Mas o Benfica vai ter que ir a Vila do Conde, vai ter que ir a Famalicão, tem o seu rival de sempre na última jornada no Estádio da Luz. Também, nem um nem outro tem um calendário muito fácil. Eu falei aqui só 2 ou 3 aspectos, 2 ou 3 jogos. Não tenho de cabeça as 10 jornadas finais. Mas já falei aqui de alguns jogos que teriam alguma dificuldade para Benfica e Porto.
Mas, na verdade, o Porto, nesta altura, está em vantagem. E tudo irá fazer para não deixar o Benfica roubar esse pontinho e passar para a liderança, porque ao Futebol Clube do Porto custou muito chegar à liderança do campeonato, teve que trabalhar muito, e aproveitando ali uma fase em que o Benfica caiu de produção, o Porto passou para a frente. Agora, eu acho que está tudo em aberto. É muito difícil, sinceramente. Estamos a falar de 2 grandes clubes, crónicos candidatos à luta pelo título. Vamos ver, vamos aguardar. Mas é uma boa pergunta, mas é difícil resposta, sinceramente. Nuno, em relação aqui à questão da pandemia, eu não queria entrar muito por esta questão, porque agora debate-se muito se pode fazer isto naquele contexto, porque é que não se pode fazer isto neste contexto. Eu ontem, penso que foi ontem, ouvi o comentador Rui Santos, na SIC Notícias, falar sobre se ainda fazia sentido não haver público nos estádios, sempre e quando a sua entrada fosse condicionada. Nós temos, por exemplo, as salas de cinema abertas, obviamente, com restrições. A questão obviamente. Pedia-te se tens alguma opinião em relação a isto. Não seria com a lotação total, como é óbvio, dos estádios, mas se a entrada fosse condicionada, se não achas que podia haver aqui alguma abertura para que houvesse público nos estádios? Bem, reparem, eu não sou da Direção-Geral de Saúde, mas tenho a minha opinião. Alguns clubes já fizeram saber que devíamos ter uma retoma com adeptos, com público nas bancadas. Aquilo que eu te posso dizer, por exemplo, e o que me ocorre dizer nesta altura é, por exemplo, há estádios, como tu sabes, que têm capacidade para 10 mil, para 8 mil, e que nunca chegam a ter mais de 1.500, 2.000 por jogo. Consegues perceber a ideia? Portanto, há estádios que têm uma capacidade para 8, 9 mil, mas na verdade nunca têm mais de 1.000 e 1.500. Portanto, se nesses estádios com capacidade para 8, 9 mil nós conseguirmos passar, portanto, colocar as pessoas de forma espaçada, se calhar era possível ter adeptos nesta fase da retoma. Eu também não sei depois qual seria o comportamento, se as pessoas iriam aceitar as regras que lhes eram impostas, e eu penso que a Direção-Geral de Saúde não quer correr esse risco, e é por isso que não vamos ter adeptos nas bancadas, percebes? Mas, enfim, claro que eu gostava muito, como já te disse, que o futebol regressasse com público. Eu acho que sem público não faz sentido. Olha, isto é a mesma coisa do que nós na rádio e na televisão trabalharmos sem termos telespectadores ou ouvintes. Eu posso achar que sou um grande jornalista e que sou um grande narrador ou que sou um grande pivô de televisão, mas óbvio, quem tem que avaliar o meu trabalho não sou eu, são as pessoas. São pessoas como tu que apreciam o meu trabalho, ou os teus colegas, ou as pessoas que me veem nessa altura, são eles que têm que avaliar o meu trabalho. Eu posso achar que sou extraordinário, mas isso não faz sentido. Quem tem que avaliar o nosso trabalho são as pessoas. E, portanto, isto é como o futebol. Estás a jogar sem realmente teres adeptos nas bancadas, sem ter as pessoas para assistirem aos jogos, é frustrante. É a mesma coisa que estás a comer um prato do teu agrado sem tempero, não é? Mas não sei, olha, o que me ocorreu, a ideia que me ocorreu foi essa. Se nós temos estádios que têm uma capacidade para 8, 9 mil e que na verdade, jogo após jogo, nunca passa nunca tem mais de 1.500, 2.000, o estádio tem capacidade para 9, se calhar era possível haver ali uma divisão e conseguir haver uma boa gestão. Mas pronto, não sendo possível, lamento, aceito, porque atenção, o que está aqui em causa é a segurança. E nós temos que ter isso em linha de conta. Mas pronto, vamos ver se até ao final do campeonato, se as coisas melhorarem, também isso pode ser alterado. Se mais para a frente ainda vamos ter público ou não nas bancadas, naquelas jornadas finais, não sei. Acho difícil. Eu queria. Pois, sem dúvida, acredito. Chegaram-nos aqui mais 2 questões. Já falaste na luta pelo primeiro lugar, o Vítor Carlos Gomes, um abraço para ele. Pergunta-te em relação à luta pelo terceiro, quem é que prevalece? É difícil também.
Eu acho que o Sporting pode melhorar muito com a chegada de um treinador que já mostrou. Eu gosto muito do Ruben Amorim, mas atenção, eu gosto muito do Ruben Amorim, eu já gostava dele enquanto pessoa e enquanto jogador. E o trabalho que ele fez no Braga, extraordinário. Mas quer dizer, mas ele tem que continuar. Eu não posso já ter assim uma opinião muito formada do Ruben. Tenho que esperar mais algum tempo para poder depois avaliar o seu trabalho. Para já está a ser fantástico. Acho que é um jogador com grande visão, um treinador com grande visão, na forma como monta as equipas, na forma como as trabalha. Vira-se muito para a questão da formação, porque tu já percebeste que isto, meu amigo, isto hoje em dia não há dinheiro. Acabou. Aquelas contratações dos 120 milhões que aconteceu com o Félix e com outros jogadores, aquelas contratações galácticas, há clubes que ainda terão a capacidade de poder fazer uma ou outra contratação dessas. Mas isso vai acabar. Agora, nesta fase, e depois da fase em que estamos a passar, os clubes vão ter que se reinventar, vão ter que começar a olhar para dentro. Aliás, já estavam a olhar, mas agora então não há volta a dar. Vão ter que começar a olhar mais para a sua formação e vão ter que apostar nos jovens da sua formação. E contra isso estamos falados. E eu falava, isto no seguimento, que o Ruben é um treinador que olha muito para a formação, tira muito partido e valoriza muito os miúdos. Para além disso, na minha perspectiva, é um treinador que pensa pela sua cabeça. Nós temos muitos treinadores, infelizmente, que são influenciáveis, que se deixam influenciar muito e que deixam os dirigentes interferirem muito no seu trabalho. Eu acho que o Ruben Amorim, falando agora numa linguagem mais corriqueira, não papa disso. É um treinador muito focado e depois bom a nível do treino, a metodologia do treino, sabe tirar partido dos jogadores que têm para montar um sistema de jogo, bom na leitura do jogo e nas substituições que faz. Portanto, o Sporting vai estar forte para poder conquistar o terceiro lugar nestas 10 jornadas finais que faltam. Agora, todos nós sabemos que hoje o Sporting, falar hoje do Sporting Braga, também já estamos a falar num grande futebol português. Falta um grande título ao Sporting Braga, é verdade. Mas hoje o Braga é realmente um clube, em termos estruturais, que conseguiu realmente criar condições para que hoje a equipa possa ser também uma equipa de referência e um grande futebol português, que já é, na minha opinião, o Sporting Braga. Tem o Custódio, continua a ter muito bons jogadores, vai ser também uma luta. Se a luta pelo título vai ser terrível e vai ser muito equilibrada até ao fim, a luta pelo terceiro lugar, eu acho que também vai ser outro dos aliciantes para esta ponta final e para esta retoma do futebol português. Porquê? Porque temos duas equipas com dois bons treinadores, com bons jogadores. O Sporting melhorou muito, como eu te disse, e atenção que já percebemos que de Joelson a Mateus Nunes, o Sporting vai começar a apostar também nos miúdos e nos jovens, e vai trazer sangue novo, e eu acho que a equipa vai melhorar muito em termos exibicionais. E depois o Sporting Braga igual. Mas o Sporting Braga já nos habituou na qualidade que tem do seu jogo. O Ruben Amorim já deixou a máquina completamente oleada e o Braga não vai facilitar e vai fazer tudo até à última jornada para ficar também com o terceiro lugar. Portanto, luta pelo título e terceiro lugar, temos aí o prato forte da nossa liga. E depois é ver também na parte baixa da tabela quem é que vai conseguir salvar-se. Para já as coisas estão muito complicadas para o Aves e para o Portimonense. Vamos lá ver o que é que ainda irá acontecer. O Bruno Sousa Ribeiro faz-te uma pergunta também. Um grande abraço para ele. Como é que Eu gostava de deixar aqui uma palavra. É um colega nosso da TSF, também um jovem jornalista. Ele tem muita qualidade. Mas não estou a dizer isto para ser puxa-saco, como dizem os brasileiros. Estou a dizer isto porque é aquilo que eu sinto. E deixa-me dizer que nós temos muitos jovens com valor. Eu já não sou jovem, já sou um velho. E eu apoio muito os jovens, porque eles é que são a renovação da nossa profissão. Eu sou pelos jovens. Deixa-me dizer-te o seguinte. Eu não vou por aquilo. Eu agora peço desculpa ter fugido. Força. Mas eu acho que isto é importante. Eu não sou daqueles que acham que eu tenho 30 anos de profissão e aquele só tem um ano. Eu com 30 anos, percebo disto a potes, e aquele rapaz que veio agora da universidade tem um ano,
É para o gajo ainda está cru, não percebe nada disto. Portanto, eu é que... Não, meu amigo. Os anos de profissão não dizem absolutamente nada, porque há jornalistas que têm um ano de profissão que têm muito mais qualidade do que outros com 30 e 40 e 50, se for preciso, na profissão. Portanto, isso era uma questão que eu gostava daqui de deixar. E uma palavra para os jovens que também estão agora a começar no jornalismo, dizer-lhes que eles é que são o futuro e, portanto, da minha parte, podem contar sempre com apoio. Infelizmente, eu quando era jovem, o apoio que eu hoje dou aos jovens não senti tanto por parte da geração que estava acima de mim. Mas eu acho que essa é a nossa obrigação, é apoiar os jovens. E já que estamos a falar de um jovem, que é o Bruno Sousa Ribeiro, eu gostava de lhe dar um abraço e dizer que ele é realmente uma pessoa que tem muita qualidade e é um grande profissional da nossa área do desporto. Então, a pergunta dele, como é que um profissional do teu calibre consegue ser tão humilde? Sou teu amigo há muitos anos e o maior elogio que te posso fazer, para além do grande profissional que és, é o elegante trato que tens para com os teus colegas. És uma figura marcante do nosso desporto, não só no plano profissional, mas também como figura. Um dia que nos deixes, não é só o desporto que perde, perdem os teus amigos. Abraço, meu feio. Eu espero que ele não esteja já a fazer o enterro. Mas, não, eu percebo o que é que ele está a dizer. Não, isso é questão da humildade, ou se tem ou não se tem, amigo. Eu acho que isso é uma questão de educação, eu sempre fui ensinado assim, sempre fui ensinado, eu sempre tive uma preocupação, é respeitar os meus colegas mais velhos, sempre os respeitei, e apoiar os mais novos. Enfim, isso é uma coisa muito simples. Eu não estou aqui. Eu sigo determinadas regras de trabalho e olho para o lado, enfim, vejo um colega que possa até não apreciar muito o seu trabalho. Mas porquê vir para a praça pública dizer mal dele? Que partido é que eu vou tirar com isso? Nada. Meu amigo, eu chego à profissão, eu tenho, enfim, eu tenho que ter respeito pelos meus colegas de profissão e pelos meus ouvintes. E a partir daí, faço o meu trabalho. Depois, gosto ou não se goste. Tudo bem, está no teu direito. Podes gostar mais um ou gostar menos de um. Agora, enfim, eu acho que... Olha, sabes o que é que eu te digo? Temos que ser humildes todos, porque nascemos como heróis e morremos como derrotados. Portanto, no dia quando nós percebemos isso, amigo, pensa nisso, e todos aqueles que nos estão a ver. Nascemos como heróis, morremos como derrotados. Portanto, isto andarmos aqui em bicos dos pés, a tentar pôr-nos às capelistas dos outros ou sermos mais do que ninguém, esquece isso. E continua a focar, desculpa que eu já falei isto 2 ou 3 vezes. Não sou eu que tenho que dizer que sou muito bom ou muito mau. Quem tem que dizer que se eu sou bom ou não são as pessoas que me ouvem e que me veem na televisão e na rádio. E essas pessoas é que são o barómetro do meu trabalho. Elas é que avaliam o meu trabalho. Não sou eu que venho para aqui pôr-me em bico dos pés a dizer que sou muito bom e que percebo muito disto e começo a distribuir jogo. Não, amigo. Porque no dia em que eu não tiver ouvintes, no dia em que eu não tiver telespectadores, eu reformo, vou para casa porque já ando aqui a mais. Agora, enquanto eu tiver esse reconhecimento por parte das pessoas e saber que elas acompanham o meu trabalho, acho que o meu trabalho é válido, portanto, ainda vou continuando mais algum tempo. Mas no dia que eu perceber que estou a mais e que as pessoas estão fartas de mim, vou-me embora. Apesar de nós termos a família, nunca nos podemos esquecer dela, porque o sucesso profissional não justifica o fracasso familiar. E é isso também que eu gostava de deixar aqui a todos aqueles que estão a ver e colegas de profissão. Eu acho que nós temos que também criar um certo equilíbrio a esse nível. Mas pronto, um grande abraço para ele, para o Bruno. Esta é a minha forma de ser, eu sempre fui assim. Sou uma pessoa muito comunicativa, alegre, tenho boa autoestima, convivo com todos os meus colegas, sabem que podem contar sempre da minha parte com todo o apoio. E pronto, não há muito mais a dizer. Cada um é como cada qual, eu sou assim e estou muito satisfeito de ser assim. Mas já agora dizer que eu trabalho numa equipa da Antena 1, em que, de uma forma geral, todos somos muito unidos e somos humildes e respeitamos o próximo. Eu acho que
É assim que tem que ser. Sem dúvida. Para terminar, temos aqui uma questão do Filipe Nuno Gomes, pareceu-me ser uma boa questão para terminar. Ele pergunta se há algum narrador em que tu te revês. Bem, vou-te ser sincero, temos muito bons narradores, em Portugal também, estão a aparecer muitos jovens com talento, estão a aparecer muitos jovens com talento, e são eles que são o futuro, são eles que vão ser o futuro da narração radiofónica. Eu nunca me inspirei numa figura apenas. Gosto muito da forma como, e falámos isso hoje aqui no início, da forma como os brasileiros comunicam, a forma como eles conseguem fazer passar a mensagem, a forma como eles conseguem distribuir o jogo no microfone, identifico um bocadinho com o estilo de narração deles, mas não, enfim, não quero vir para aqui e não quero vir aqui buscar expressões, não quero aqui vir utilizar expressões que são utilizadas por eles, mas a forma as dinâmicas que eles criam e que dão aquele colorido ao futebol, eu gosto desse tipo de dinâmicas que eles dão. Agora, em Portugal, por amor de Deus, já tivemos grandes narradores de enorme qualidade, e continuamos a ter muito bons narradores, cada um com o seu estilo, cada um com a sua dinâmica, cada um com o seu léxico muito próprio, cada um com a sua linguagem própria, e depois os ouvintes escolhem e fazem as suas opções. Uma coisa é certa, quando tu vais no carro, tens lá o teu receptorzinho, e aquilo tem um botão. Tu, se no jogo de futebol não conseguires passar a mensagem, sabe, o que é que tu vais fazer? Desculpa lá, este gajo é um chato, este gajo está-me com licença. Eu acho que o futebol é paixão, é emoção. A rádio não é timbre, é emoção. E no jogo é necessário criares essas dinâmicas e passares essas dinâmicas para quem te está a ver. Entendes? Portanto, eu sou o emissor, há o receptor. O receptor são os meus ouvintes. E eu tenho que fazer passar a mensagem, tenho que os transportar para o estádio. E tenho que, repara, e tenho que os cativar e tenho que manter os ouvintes ligados. Depois, no relato, eu crio outras dinâmicas. Há quem possa não concordar, porque acha que, se calhar, aquilo que o Matos faz, se calhar pode tirar um bocadinho a seriedade do trabalho. Ele num relato, em algumas paragens do jogo, dirige-se aos ouvintes, manda um abraço a um e a outro. Não, mas isso é aproximar, amigo. Isso é aproximar o auditório. Tu sabes a importância que tem para uma pessoa que esteja longe do país, tu numa bola que vá para fora e numa pausa de um jogo, poderes dirigir a ele e mandares um abraço para uma pessoa que está longe e que tem saudades do teu país, ou para um africano que vive o futebol português com tanta paixão e tanta emoção e sabe tanto do futebol português como tu ou eu, entendes? E essas dinâmicas, cada um cria as suas próprias dinâmicas e a sua forma de atuação. Eu sou assim, respeito toda a gente, respeito todos os meus colegas, cada um tem a sua qualidade e a minha forma de apresentar o trabalho é esta. Agora, se me inspira em alguém em particular, não. Mas já tivemos grandes narradores e eu não quero estar aqui a falar de nomes. Porquê? Porque eu estar a falar de A ou B, posso estar a ser injusto, a esquecer-me de C ou D. Já tivemos grandes narradores, grandes senhores, a quem eu agradeço os ensinamentos e por me terem inspirado e por me terem feito a gostar também da minha profissão, e irei respeitá-los sempre, porque a mim sempre me ensinaram que há que respeitar os mais velhos e a mim nunca me irão ouvir aqui falar mal deste ou daquele. Esse não é o meu papel. O meu papel é fazer o meu trabalho para os meus ouvintes. Não é andar aqui a criticar colegas de profissão ou no chat. Não. Estou fora disso, amigo. Estou fora disso. E já agora dizer-te que ainda hoje recebi aquela notícia que reenviei para ti, que é um invisual da Guiné-Bissau que se inspira no meu trabalho e que diz que é o Nuno Matos e que faz relatos. Fantástico. É que eu tenha, Deus deu-me o dom de poder ver e de poder visualizar e através daquilo que estou a visualizar poder criar as minhas imagens e poder transportar a mensagem para as pessoas, fazer o relato. Agora imagina um cego,
o que é que ele trabalha? Ele trabalha os jogadores, as jogadas, é o imaginário dele. É fantástica a capacidade que ele tem no imaginário dele, conseguir construir uma jogada, ir buscar os nomes, criar dinâmicas, gritar o golo, dirigir-se aos ouvintes. Isso é uma coisa realmente fantástica. E eu hoje vi uma notícia não sei se foi no CM, na CM, no Correio da Manhã, se foi nos Jornal Notícias, não me recordo. Sei que estava lá uma reportagem com ele. Amanhã. Infelizmente, a Guiné-Bissau é um país muito pobre, dos países mais pobres do mundo, mas tem essa riqueza que são as suas pessoas, a forma como eles recebem. E eu já estive na Guiné-Bissau, deixa-me só dizer isto para terminar, estive lá com o Alexandre Afonso e quando cheguei lá estavam 5.000 pessoas à nossa espera. Eu não falei 500, disse 5.000. Portanto, para tu veres a importância que tem o rádio para um país como a Guiné-Bissau. Muito bem, temos aqui um comentário que eu também partilho contigo. O Arthur Isidro Mendes fala num narrador com classe. Durante uma partida ninguém consegue perceber o seu clube de coração, tal é o seu profissionalismo. Tem muitos narradores que se nota e bem, e o senhor Nuno Matos nem se dá por isso. Imparcial, obrigado e parabéns. O Vítor Carlos Gomes, e já agora um abraço para estes dois ouvintes nossos, diz que é o Príncipe Aladim e ele te admira muito. Foi esta pessoa que colocou há bocado a pergunta em relação ao Sporting e ao Sporting Braga na luta pelo terceiro lugar. Nuno, foi para mim um grande gosto ter estado aqui contigo. Mais uma vez agradecer-te teres aceito o convite e teres guardado esta hora e 50 para estares aqui à conversa comigo e com aqueles que nos acompanharam. Não sei se queres deixar alguma palavra aqui aos nossos seguidores do Futebol Apoiado para este regresso. Eu agora queria falar mais de vocês e menos de mim. Da minha parte, também tenho a agradecer, porque se vocês me convidaram, porque se lembraram de mim. E eu também tenho que agradecer a ti e a todos os teus colegas, julgo que serem 6, não é? Que estão neste projeto. Portanto, dar os parabéns ao Futebol Apoiado. Vocês são todos jovens, nunca desistem dos vossos sonhos. Trabalham com grande competência. Eu tive a oportunidade de dar um salto, não vou dizer que estive a ver com o detalhe que se calhar devia ter visto, mas dei uma vista de olhos pelo vosso site e pelo blog e vi temas muito interessantes, coisas muito bem escritas. Já percebi que vocês têm esta aposta, esta é a vossa aposta, e queria dar os parabéns a ti e a todos aqueles que trabalham contigo, porque realmente estão a fazer um trabalho muito meritório em prol do futebol, em prol da comunicação e sigam realmente este trabalho. Muito obrigado pelo vosso convite. Mas não estou a dizer isto para ser simpático. Eu tive mesmo a oportunidade de ver o blog e vi o site e acho que tem assuntos muito interessantes, muito bem explorados, muito bem desenvolvidos, boas dinâmicas, boas entrevistas, boas perguntas e o site está muito interessante. Agora perguntas, eu conhecia? Não conhecia. Passei a conhecer agora, vou estar mais atento. E pronto, não tenho muito mais a dizer. Obrigado a ti, a todos aqueles que estiveram aqui connosco. E da minha parte, olha, continuar a fazer o meu trabalho. É para isso que me pagam, mas mais do que me pagarem o ordenado ao fim do mês, a riqueza é enorme, porque ter tantos ouvintes nos 4 cantos do mundo é a maior riqueza que tu podes ter numa profissão. Pedro, aquele abraço, muito obrigado, uma boa noite, bom fim de semana para ti e para todos aqueles que desenvolvem este projeto bonito e de grande competência que é o Futebol Apoiado. Grande abraço e muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Nuno. Só relembrar aqui aos nossos seguidores que amanhã, pela primeira vez, desde o início das nossas emissões, teremos um convidado surpresa, um convidado mistério. Ele será revelado ao longo do dia da manhã. Vai finalizar maio, as nossas emissões no mês de maio. Estejam connosco, têm o link do Instagram, o link do YouTube na descrição deste vídeo. Um abraço e boa noite. Obrigado. Obrigado.